Jovens, voltando aqui, conforme o prometido, para derivar a função logaritmo, né? Demonstrar qual é a derivada da função logaritmo. Bom, como sempre, vamos usar a definição de derivada. Limite, quando h tende a zero, aí você tem f de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Aplicando a função aqui dentro desse quociente, nós vamos ter... Vou fazer assim, já vou separar. Vou fazer 1 sobre h. Eu quero aplicar a propriedade de logaritmo aqui. No numerador, tem log de x mais h menos o log de x. Estou aplicando a função, tá bom? Então, isso aqui, ao invés de colocar denominador h, eu multipliquei por 1 sobre h, é a mesma coisa. Porque eu quero destacar essa propriedade de logaritmo. O logaritmo da diferença é o log do quociente, né? Então, você vai ter assim, limite, quando h tende a zero, 1 sobre h, aqui o log do quociente, x mais h sobre x, tá bom? X mais h sobre x, porque o log da diferença é o log do quociente das funções. Agora eu vou dividir aqui dentro. Então, passo a passo. É simples, mas se você fizer direto, talvez alguém não possa entender, né? Log de x dividido por x vai dar 1. 1. Mais h dividido por x, h dividido por x, né? Então, 1 mais h. Ficou grande aqui porque eu ia fazer a fração, né? Mas não precisa. X dividido por x dá 1. H dividido por x, h dividido por x, h sobre x. Isso aqui é o log, tá? ln. Bom, e agora? Outra propriedade de log. Uma constante multiplicando log, algo aqui multiplicando log, é o expoente do logaritmando, né? Então, você vai ter a seguinte coisa. Limite, quando h tende a zero, do log de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Agora, de novo, eu vou aplicar a mesma propriedade do vídeo anterior, trocar o limite pelo log. Por quê? Porque o log é uma função contínua. Nós mostramos nas aulas de limite que se esse for uma função contínua, você pode trocar, né? O limite pode entrar, que vai ser o limite do argumento aqui. Então, vamos lá. Log do limite, quando h tende a zero, aqui você vai ter 1. É por esse motivo que a gente estuda limite, né? Porque essas propriedades são importantíssimas para o resto da teoria, né? Da construção da teoria. Você tem h sobre x, 1 sobre h. Tá bom? Agora, o nosso problema é calcular esse limite. Eu vou me concentrar nesse limite aqui. Vamos lá para outra página, trabalhar com este limite. Vamos ver como é que fica. Eu vou copiar, tá? Esse limite na outra página. Nós temos assim. Temos que limite, tem que calcular esse limite aqui. Quando h tende a zero, da função 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h, ok? Olha só, você lembra, deixa eu colocar, era bom ter um rascunho, né? Mas vou colocar aqui embaixo, talvez seja melhor. Você lembra que nós provamos lá nas aulas de limite, que o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, isso era um limite fundamental. Um limite fundamental exponencial. Isso aqui é igual a e, tá certo? Esse é um limite exponencial fundamental. Isso aqui vai ser igual a e. Então, eu quero usar isso porque está muito parecido, ó. 1 sobre h. Eu vou fazer 1 sobre h. O h ser igual... Não, aqui que tem que mudar, né? Aqui esse igual a u. Então, eu vou fazer a seguinte mudança de variáveis. Vou fazer u igual a h sobre x. Aí eu vou precisar do
do h e de 1 sobre h, né? H é igual a u vezes x, tá certo? Ora, quando h tende a zero, o u tende a zero, né? Não tem dúvida. H tender a zero implica em u se aproximando de zero também. Então, acho que já tem tudo aí, né? Vamos lá, vamos fazer a mudança. Limite, quando u tende a zero, aqui 1 mais simplesmente u, e aqui 1 sobre h vai ser 1 sobre u, sobre u vezes x, né? Então, 1 sobre u vezes x. Perfeito. Essa foi a nossa mudança de variáveis. Nós aplicamos essa mudança aqui, tá certo? Mudamos da variável h para a variável u. Bom, aqui você aplica a propriedade de expoente, propriedade de potência, né? digo melhor. Melhor dizendo, 1 mais u elevado a 1 sobre u. Por que eu fiz isso? Para ficar igual ao limite exponencial fundamental, né? 1 sobre u. E aí ficou 1 sobre x, que vai sair do expoente, né? 1 sobre x. Mas ele sai do expoente também por uma propriedade de limite, ele sai do limite. Então vai ficar assim, 1 sobre x. Aqui fora, tá? Ele saiu da potência, por propriedade de potência, né? Ficou aqui em cima. Aí saiu do limite para uma propriedade de limite. Tudo devidamente demonstrado nas aulas de limite. Bom, mas esse limite é o limite fundamental exponencial. Então vai ficar e elevado a, isso aqui é igual a e elevado a 1 sobre x. Perfeito. Então nosso limitezão que nós precisamos para concluir a questão é isso aqui. E elevado a 1 sobre x, ok? Voltamos para lá e vamos substituir o limitezão. Por isso que é mais simples, né? Então aqui ficou esse limitezão. Esse limitezão todo aqui é e elevado a 1 sobre x, conforme nós calculamos na página anterior, né? Limitezão é elevado a 1 sobre x, limitezão é elevado a 1 sobre x. Daí você vai fazer a continha agora aplicando a propriedade de logaritmo, né? Na verdade, você tem assim, log de e elevado a 1 sobre x. Aí, aquela propriedade do expoente do logaritmando, vem multiplicando o logaritmo, fica 1 sobre x vezes o log de e. Mas log de e, nós já sabemos de longa data que log de e é igual a 1. Né? Então vai ficar 1 multiplicado por 1 sobre x, e no final das contas, tudo isso se resume a 1 sobre x. Tá? Então, conclusão. Derivada, se a função f for o log de x, a derivada do log de x é igual a 1 sobre x. Tá bom? Vamos colocar essa conclusão aqui. F de x igual ao log de x implica, aí você vai colecionando esses resultados, né? Que a derivada é igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Então, derivada do log é 1 sobre x. 1 sobre o logaritmando, nada mais. Bastante simples, né? Bom, como um exemplo, vou dar um exemplinho simples aqui, nós fizemos o exemplo exponencial. Vamos fazer um exemplinho aqui do logaritmo, né? Vou pegar a função h de x. Função h de x. Outro exemplo aqui, tá? Exemplo. Só para ficar mais didático, que eu não sou nada disso, né? H de x é igual, vamos colocar assim, raiz de 3, estou complicando, né? Log do x ao quadrado mais 1. Pronto, aqui tá bom para a gente derivar. Então, a galinha de x, que é a derivada da função h, repete a constante. Constante, você no produto você não mexe, né? Porque se você for aplicar a propriedade do produto, vai dar a derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda. Aí acaba aí. Primeira, que é ela, vezes a derivada da segunda. A derivada do log. Qual é a derivada do log? Nós acabamos de ver que a derivada do log é 1 sobre o logaritmando, né? 1 sobre x.
Derivada do log de x é 1 sobre x. 1 sobre o logaritmando, tudo que estiver ali, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre quem? 1 sobre x ao quadrado mais 1, que é o logaritmando, tá bom? Agora, o detalhe é que aqui, de novo, não é a função identidade. Então, você vai ter que derivar pela regra da cadeia. Aqui, nesse caso, é simplesmente 1 sobre x, porque o logaritmando é a função identidade. Quando você deriva, dá 1. Então, você multiplica por 1, não muda nada. Mas, sendo uma outra função, você tem que derivar. É a regra da cadeia, isso que também foi visto, né? Então, vamos lá. Pela regra da cadeia, eu derivo o logaritmando, né? Que é esse camarada aqui. Então, vai dar 2x só, né? Porque deriva a constante dá 0. Mais 0, 2x mais 0 dá 2x. Agora é só arrumar a casa. A galinha de x é igual 2 vezes raiz de 3 vezes x no numerador. 2 multiplicado pela raiz de 3, multiplicado por x, sobre x ao quadrado mais 1. Pronto, você já sabe derivar o logaritmo também. Maravilha, estamos avançando. Vai ficar faltando só as funções trigonométricas, acho que vai ser o próximo passo, ok? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esqueçam que a derivada da função exponencial é ela mesma e a derivada da função logaritmo é 1 sobre o logaritmando, tá bom? É o inverso do logaritmando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.